Então, já vou levar já a pergunta para você, Lucas, né, Claro. para a gente poder já desmistificar essa questão, né, da indústria. Para a gente começar o conceito, né, poderia nos conceituar e explicar de forma simples o que é industrialização para a Receita Estadual? Vamos tentar explicar o que é industrialização. De forma simples, às vezes é um pouco complicado, né? Mas a gente pega de empréstimo, de certa forma, os conceitos que nós temos no regulamento do IPI, né? Na falta de uma disciplina própria específica sobre isso. E lá fala de forma genérica, de forma bem ampla, assim, que industrialização é qualquer operação, qualquer procedimento que altere a natureza, o funcionamento, o acabamento, gere algum benefício em relação a um produto, né? Então, por essas definições gerais, qualquer coisa seria uma industrialização. Mas essa própria lei, essa lei não, na verdade, esse decreto, ela traz algumas exceções que é importante a gente pontuar, um rol exemplificativo, né? Então, se eu pego uma roupa e costuro ela numa indústria, numa linha industrial, isso obviamente é um processo industrial. Mas se eu faço essa roupa em casa, isso não é um procedimento industrial, é uma confecção de roupa, né? Então, até mesmo o porte da empresa são critérios para definir se é um procedimento de industrialização ou se não é um procedimento de industrialização. Quem trabalha com artesanato, ele atende esse critério geral de pegar várias pecinhas, montar e criar uma pulseirinha, criar um colar, criar um brinco, mas isso também não é necessariamente considerado um processo de industrialização. Então nós temos que, além de conhecer a regra geral, trabalhar muito bem as exceções que nós temos construídas. Então, você comentou em relação à atividade que ela faz, o porte da empresa, você comentou do decreto também, que é do IPI, que dá onde é a base do conceito de industrialização. Mas, por exemplo, a empresa ela tem o KINAI dela lá como atividade industrial. Já é considerada industrial que ela faz? Ou não é só o KINAI? Porque às vezes tem empresas que abrem, né, vai na junta comercial, solicita, né, o registro na junta e coloca várias atividades ali, né? E então só ela colocando uma atividade no KINAI como industrial, ela para fiscalização ela é considerada industrial ou não? Não, na verdade não. Para ela usufruir, principalmente dos benefícios que são concedidos para a indústria, não basta a empresa promover um ato declaratório e colocar ali um KNAI específico no objeto social para que a gente, para todos os fins, considere aquela empresa como indústria. O que tem que ser verificado é a operação praticada pelaquela empresa. Ela de fato exerce uma operação, uma atividade industrial, então aquilo ali vai ser enquadrado como uma operação resultante de um processo industrial. Ela tem apenas um objeto social, um KNAI especificamente, falando que ela é indústria, mas ela só faz operação de atacado, por exemplo, então, na verdade, ela é um atacado e não uma indústria. Então, a gente vai olhar sempre a atividade que, de fato, é exercida pela empresa. Perfeito. Paulo, já quero parabenizar, né, pelo seu novo desafio aí como presidente da Findes. Parabéns, que a sua caminhada seja muito importante, né, para o desenvolvimento. E aí você não chegou agora na Findes, você já está na Findes já há um bom tempo, né, como vice-presidente também, né? E agora como presidente, assim, quais são as metas, né, para o desenvolvimento industrial no Espírito Santo? Bem, na verdade eu já venho na Federação há 2 mandatos. No mandato do presidente Léo fui vice-presidente e agora no mandato da presidente Cris eu fui o primeiro vice-presidente. Então já venho me preparando, digamos assim, e essa agenda enorme que nós temos não é uma surpresa, mas é diferente quando você senta na cadeira, não é? A agenda quase engole você. Mas enfim, eu acho que as principais metas para o desenvolvimento da indústria são bastantes, mas acho que uma das principais é fortalecer os 38 acionistas que a Federação tem. Quem são os acionistas? São os 38 sindicatos que compõem toda a cadeia da indústria, todas as indústrias que tem no Estado. Então, o fortalecimento desse sindicato significa também fortalecer as empresas e trazer cada vez mais o industrial para dentro da federação, para que a gente consiga entender cada vez mais quais as necessidades da indústria, uma indústria que cada dia que passa se renova, se reinventa, especialmente nesse modelo novo hoje de novas tecnologias, de inovação. Então é uma necessidade grande a participação e o fortalecimento desses sindicatos. Depois o outro processo, temos outros temas que nós temos aí hoje, o ESG, a descarbonização, a parte ambiental, que é extremamente importante, que as indústrias estão muito
atentas a isso, e também capital humano, né? Capital humano é um gargalo do Brasil inteiro, o nosso estado não é diferente. Então, a capacitação de pessoas e a requalificação de pessoas, né? Então, são agendas bastante importantes, entre outras que nós temos, evidentemente, a agenda é grande. Né? Então, mas assim, eu acho que as principais agendas são hoje essas. E temos aí agora também o NIB, a nova indústria brasileira, que há muito tempo nós não tínhamos uma política industrial e que o governo federal lançou agora recentemente. E lá já tem vários desafios também que compõem parte do que eu falei aqui, indústria 4.0, enfim, muita coisa ligada à inovação e tecnologia e ligada também ao meio ambiente e a pessoas. O capital humano, acho que não é só a indústria que sofre no Brasil, né? Mas eu vou chegar nesse ponto aí, vamos falar sobre esse capital humano aí, o que a Findus vem fazendo para poder melhorar, né, essa questão da capacitação. Mas o Lucas estava falando, Lucas, da industrialização, né? Como é definida, o que é industrialização, o que é né, aqui pela Receita Estadual. Mas, assim, existem diferentes tipos de industrialização, até mesmo para gozar de benefícios fiscais. Como que a Secretaria, a Receita Estadual vê essa questão? Certo. Na verdade, esse conceito geral nós podemos dividi-los em alguns grupos, né, de processos de industrialização, alguns tipos, né? Eu tenho um processo de transformação, que é aquele mais clássico, que é pegar uma matéria-prima, pegar um barro e fazer um artefato de cerâmica, por exemplo, né? Uma transformação. Eu tenho um procedimento que é de acabamento, eu já pego um produto pronto e faço um acabamento dele, por exemplo, aplicação de uma pintura, por exemplo, algo bem simples, né? Faço um tratamento para que um metal não sofra mais corrosão em contato com o ar, são exemplos nesse sentido. Eu tenho um procedimento também de recondicionamento ou acondicionamento, que é trocar de embalagem, colocar em uma embalagem um pouco mais apresentável para comercialização, para utilização. Eu tenho também procedimentos industriais que é justamente no sentido de reparar, pegar um produto acabado, mas que ele está danificado, ele está inservível e fazer um conserto nele para que ele possa voltar a operar. Eu tenho esses grandes blocos de divisão e como nós colocamos, cada um deles tem uma essência que a gente não pode esquecer, porque essas definições elas são muito amplas, né? Então praticamente tudo que você faz cairia aí dentro. Então vamos trazer alguns exemplos, né, na questão do recondicionamento. E aí temos até alguns pareceres da própria Receita Federal que tratam sobre esse tema. Vamos pensar em um veículo. Ele está danificado, mas é uma avaria assim, superficial. Eu tenho que talvez trocar uma porta, trocar um farol, fazer uma lanternagem. Isso não entraria numa atividade especificamente de industrialização. A industrialização seria se eu tivesse que trocar o motor, trocar o chassi, fazer um reparo em algo que é essencial para o funcionamento daquele produto ali, né? Então nós temos que tomar cuidado com esses exemplos, né? Então não necessariamente é pegar um produto, ele tem que ser transformado em outro produto, não necessariamente industrialização é isso. Sim. Né? Tem que se transformar em um novo produto e em alguns casos ele também tem que ter uma utilidade específica depois. Por exemplo, eu fazer uma montagem, isso pode ser um processo industrial ou ele pode não ser um processo industrial. Na medida em que eu pego partes separadas e junto dentro de um todo e aquilo ali forma um novo produto com uma nova funcionalidade, isso de fato é um procedimento industrial. A indústria automotiva, em muitos aspectos, é uma montagem. A gente pega também aqui que está forte no estado do Espírito Santo a produção de painéis solares, que é mais um procedimento industrial de montagem. Pego as peças prontas e monto formando um novo produto. Mas isso não tem relação, por exemplo, em que eu pegar um livro, juntar com uma caneta, uma lapiseira, colocar numa embalagem um pouco mais bonita e querer vender e dizer que aquilo ali foi um processo industrial. Isso aí. Porque eu ter juntado aquilo ali não gerou um novo produto necessariamente com uma nova funcionalidade.